Queria saber qual que é a leitura espiritual que você faz da crise entre os poderes pela qual o Brasil tem passado em 2022. Conflito entre os poderes, entre um dos poderes ou algum dos poderes e a própria população. Como é que você lê esse cenário espiritualmente? Olha, outro dia fiz uma palestra sobre isso, baseada em ensinamentos e em artigos do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é o seguinte, uma análise do que é que está acontecendo no Brasil. Eu intitulei a minha palestra de Insurreição dos Silenciosos. Qual é a ideia essencial? E eu estou dizendo isso porque isso tem exatamente a ver com a sua pergunta sobre o espiritual nessa situação. Eu acho que houve sempre um equívoco em analisar os silenciosos como aqueles que não se manifestam e que não se interessam pelas coisas. Sim. Há silenciosos que realmente são assim. Mas há outros silenciosos que se refugiaram no silêncio deles para poder manter uma sanidade mental. Porque eles iam vendo o processo revolucionário em torno deles e não iam concordando com isso, com aquilo outro, mas eles não tinham voz, eles não tinham vez. Então eles diziam o seguinte, eu preciso me manter são, então eu vou me recolher a mim mesmo, porque eu não concordo com muitas dessas coisas que estão acontecendo em torno de mim. Eu até acabo muitas vezes aceitando e sendo levado pela corrente, mas a contragosto. Bom, isso teve uma mudança. Teve uma mudança por quê? Porque as máquinas da propaganda se desgastaram. As máquinas que viviam levando as pessoas para isso e para aquilo, cansaram os espíritos. Os espíritos se cansaram com isso. E eles começaram a olhar para outros lados e dizer o seguinte, não, mas há coisas diferentes. Eu quero procurar uma coisa diferente. Eu quero ver uma coisa diferente. Bom, acho que as redes sociais acabaram depois facilitando muitas vezes essa procura. Por quê? Porque as pessoas notaram o seguinte, puxa, eu não estou sozinho. Não sou eu só que penso assim. Tem 5 que pensam como eu. Ou tem 4, ou tem 3, não interessa. O que interessa é que eu não estou sozinho. E esse meu pensamento, então, é o pensamento de outros. Bom, isso foi criando um sentimento pelo país. Por exemplo, eu gosto muito de ir, eu sempre fui, no local onde eu estou, fui às manifestações de rua. E uma das coisas que eu gostava de ir era ir sozinho para observar as pessoas, para não ter muita gente para conversar e ver quem é essa pessoa simples que está aqui. Por exemplo, outro dia estava vendo lá em Minas uma manifestação e uma moça assim com uma bandeira do Brasil aguardando que se desenrolasse a manifestação. Perguntei o seguinte, eu estava vendo por uma câmera, eu estava vendo de costas. Eu disse assim, mas quem é essa pessoa? Quem será essa pessoa? O que é que fez com que essa pessoa saísse de casa, vestisse uma camiseta verde e amarela, estivesse aqui com a sua bandeira, porque ela estava sozinha, não estava conversando com ninguém, acenando com a sua bandeira tranquilamente. O que é que fez essa pessoa ir ali? É uma pergunta que a gente devia se fazer. Bom, e o que é que fez que milhões de pessoas fizessem isso? Eu, por exemplo, estou aqui no Brasil Paralelo, então vou dar um exemplo que eu dei numa palestra que eu fiz exatamente num encontro monárquico. O Brasil Paralelo fez um documentário sobre a Revolução de 64. Para uma pessoa comum que lê os jornais, nossa, documentário sobre a Revolução de 64, isso não vai interessar ninguém. O que é que aconteceu? Milhões de pessoas em poucas horas viram um documentário. É o documentário brasileiro mais visto no YouTube. No YouTube. Pronto, agora eu digo-lhe o seguinte, que Brasil é esse que nós não vimos? Eu vou aqui fazer digamos assim, uma suposição, porque eu nunca conversei com as pessoas que fizeram o documentário. Mas eu acho que as pessoas que fizeram o documentário não tinham ideia que ia ter essa repercussão toda. Agora, isso quer dizer o quê? Que existe um Brasil que é desconhecido. Que existe um Brasil que está por baixo de uma capa que nos é apresentada e que nós não vemos. Quem diria que milhões de pessoas iam ver esse documentário, iam se interessar por isso? Depois de décadas de deformação nas universidades, nas escolas, etc., como é que existem essas pessoas?
Então, existe um fenômeno, que é um fenômeno psicológico, que é um fenômeno que tem a ver com o sentimento de pertencença a uma nação, que é um fenômeno que tem a ver com... É um fenômeno que tem notas religiosas, claramente, e que, para mim, tem algo de uma ação da providência sobre as pessoas. Nós consideramos pouco essa realidade, mas cada um de nós tem uma alma, cada um de nós recebe graças, tem emoções espirituais, e isso influencia num povo. Então, será que nós não estamos vendo exatamente isso no Brasil? Nós estamos vendo, para dar-lhe um exemplo da Escritura, a famosa piscina de Siloé, que um anjo vinha, agitava as águas, e aquele primeiro que se jogasse naquela piscina era curado da doença que ele tinha. Tinha lá um senhor que ficou lá um tempão e ninguém jogava ele. E ninguém jogava ele. Então, eu pergunto o seguinte, será que isso que um anjo fazia nas águas, nós não estamos assistindo no público do Brasil? Agora vou-lhe passar para a questão da repressão, do silenciamento feito pelo judiciário, etc. Será que isso não é um desespero? E esse desespero mais profundo não é nem com o poder executivo, que é hoje um símbolo dessa nação, mas é no fundo com essa nação. Por exemplo, silenciar o Brasil Paralelo não é uma necessidade para que o Brasil Paralelo não fale a essas pessoas? Veja bem, outro dos documentários daqui do Brasil Paralelo é o Teatro das Tesouras. Isso ficou claro para muita gente. Há muita gente que tem hoje clareza porque viu o documentário do Brasil Paralelo e depois falou com outros. Isso não rasga um tecido que tinha sido montado e apodrecido por oligarquias que ainda dominam o Estado? Eu vou lhe contar um fato que ocorreu outro dia comigo. Eu estava com um colega meu, parámos o carro, e no lugar onde parámos o carro tinha uma caçamba dessas de obras. E tinha entulho, madeiras, etc. E estava ali um homem com uma carroça daquelas de levar cartão, madeiras, etc. E ele estava mexendo na caçamba para ver se tinha madeiras para levar. Enfim, um homem mais simples possível. E ele estava conversando com um guarda da rua sobre as eleições. Tinha sido o primeiro turno. Interessante. E de repente ele se volta assim e diz assim: "Sou Sepúlveda?" Eu disse: "Sou." "Sou Sepúlveda do PH Vox?" Ele disse: "Sim, sou eu." Eu vejo... Aí o homem começou a chorar. E ele disse: "Eu vejo todos os dias vocês. Ainda ontem estava vendo o seu programa." Agora, eu me arrepiei na hora. Eu depois fui lá cumprimentá-lo, fui lá abraçá-lo, etc. E eu fiquei assim, desculpa, esse homem é um homem que... eu depois vi que a carrocinha dele tinha uma pequena bandeira do Brasil. Agora, você acha que uma pessoa que está no Supremo e que está completamente contrária a tudo isso, não se assusta com isso? Assusta. E, no fundo, todas essas tentativas que nós estamos assistindo de amordaçamento são doutrinas jurídicas que visam a subversão total da organização social e política do país, mas também visam amordaçar esse povo. E essas pessoas que aos milhões saem às ruas. Que eles tentaram intimidar de todas as maneiras, não conseguiram. Então, eles vêm nessa tentativa de prender, nessa tentativa de intimidar, nessa tentativa de bloquear os fundos, nessa tentativa de censurar. O Brasil Paralelo foi censurado previamente um documentário que nem saiu.